الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحق والدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أما بعد فقد قال جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono do universo. Paz e bênçãos sobre o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como os outros profetas que o antecederam, sua família, seus companheiros e para todos aqueles que contribuem para o bem-estar desta religião verdadeira. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que continue abençoando este ummah até o dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ó fiéis, precavei-vos juntamente com a vossa família do fogo. Ó crentes, salvai a si próprios e não só o ahlikum e a vossa família. A orientação de Allah, a ordem de Allah é de salvar a nós próprios e a nossa família do fogo. A pergunta que eu faço é: acham que estamos em condições, estamos à altura de salvarmos a nossa família do fogo? Nós até pode ser possível, mas a nossa família, não será que estamos em condições, estamos em altura de salvarmos a nossa família do fogo? Será que estamos? Faço esta questão porque eu vejo, analiso a conjuntura social, olho para a nossa sociedade moderna e modernizada, olho para esta sociedade globalizada, esta sociedade ocidentalizada. Daí eu pergunto, olhando para esta questão da sociedade moderna, desta sociedade globalizada, acham que estamos em condições de salvarmos esta família do fogo do inferno?
A orientação de Allah está clara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Salvai a vós próprios e a vossa família do fogo. Nós, tudo bem, até podemos salvar a nós próprios, mas a nossa família, estamos em condições? E pergunto isso também, porque eu noto que os pais perderam a autoridade sobre seus filhos. Esta sociedade moderna, estes novos muçulmanos, esta nova juventude, os pais já não têm autoridade sobre eles. Hoje em dia, maior parte dos pais perderam a autoridade sobre os seus filhos. Hoje em dia, um pai, para falar com seu filho, precisa marcar audiência. Não estou a falar de gabinete nem escritório. Em casa. Não estou a falar daquele filho que tem o seu gabinete lá, tem o seu escritório lá, não. Estou a falar daquela criança de 7, 8, 9, 10 anos. O pai hoje em dia já não tem autoridade sobre esta criança. Para falar com esta criança de 11, 12 anos, o pai, a mãe precisa marcar audiência. Pensa 4, 5 vezes. Será que ele terá tempo? Uma criança que você sustenta, uma criança que você dá o teto, uma criança que você veste, mas você precisa agora marcar audiência. Para você ter uma conversa com esta criança, você marca audiência. É esta família que vocês acham que nós estamos em condições de salvar do fogo? Se nós já perdemos a autoridade sobre esta criança, como é que nós seremos capazes de salvar esta criança do fogo? A orientação está ali. E não existe algo pior do que você perder a si e a sua família. Allah diz: قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Os maiores perdedores, os maiores desventurados são aqueles que perderam a si próprios e suas famílias. Aqueles que no dia do juízo final vão perder não só eles e as suas famílias. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Esses sim são os grandes perdedores. Você perder-se e perder a sua família. Nem você conseguiu salvar, nem a sua família você salvou. Este sim será o maior desventurado, o maior perdedor, aquele que nem conseguiu salvar a si próprio, tampouco salvou a sua família. Inal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim. Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção que esta questão de salvação não pode ser uma questão só nossa. Eu só vou lutar para eu escapar do fogo. Eu vou lutar para eu salvar do fogo. Não. Wa ahlihim. Nós temos uma responsabilidade. Aliás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Cada um de vós é pastor e cada um de vós será questionado, será interrogado, será perguntado sobre o seu rebanho. Não, o profeta não está falando de animais.
Está a falar de responsabilidades. Cada um de nós é responsável. E cada um de nós vai responder, Allah vai questionar sobre aquilo que estiver na sua responsabilidade, aquilo que estiver sob sua tutela. Aí o profeta começa a detalhar o hadith. E um dos pontos deste hadith é: وَالرَّجُلْ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. E o homem é responsável sobre os residentes, os moradores, os habitantes da sua casa. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. E ele será questionado sobre essa gente. وَالرَّجُلْ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. O homem é responsável sobre os residentes da sua casa. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. E ele vai responder, ele será questionado sobre como é que ele fez a gestão dessa gente da sua casa. Portanto, nós temos uma responsabilidade de salvar a nossa família do fogo. E como é que nós vamos salvar a nossa família do fogo quando nós perdemos a autoridade sobre esta família? Você hoje vê crianças 7, 8, 9, 10 anos. Os pais levaram para o salão para fazer corte de cabelo. A criança chega no salão e vai escolher o corte que mais está na moda. O corte que está a bater, na gíria popular, né? O corte que está a bater. E o pai, que já perdeu a autoridade sobre esta criança, não está em condições de dizer: meu filho, esta forma de cortar cabelo é contra os princípios do Islã. Esta forma de cortar cabelo é haram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu. Nenhum pai está em condições de fazer isto. E aí o pai diz: tá bom, qual é o corte que você quer? A criança repara ali, tem aquele corte, tira cabelo aqui e deixa aqui. Como se não bastasse, bacela, pois fazem alguns caminhos, tal. Esta criança não tem capacidade alguma de pagar aquele corte. E nem tem capacidade de ir para o salão sozinho. O pai acompanhou a criança. O pai acompanhou a criança. O pai levou a criança. O pai pagou para a criança fazer aquele corte, que é contra os princípios do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Ibn Umar conta que Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kaza'i, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu o kaza'i. Sabe o que é kaza'i? É cortar parte do cabelo e deixar o outro cabelo. Você corta cabelo de forma parcial. Você corta aqui, o famoso punk, para ser mais específico, mais claro. Corta aqui e deixa só aqui. O profeta proibiu aquela forma de cortar o cabelo. Se vocês repararem a nossa juventude, 99,9% da nossa juventude, dos nossos jovens, cortam o cabelo assim. Aqui e deixam aqui. Alguns sabem que é proibido, é haram. Alguns nem tanto, mas os pais sabem. Mas são esses pais que já perderam a autoridade sobre essas crianças e não estão em condições de proibi-las absolutamente nada. Por quê? Ele vai zangar, ele vai chorar.
As nossas crianças não conhecem a palavra não. Não conhecem. Os pais julgam, os pais pensam que essas crianças não podem de jeito nenhum ouvir a palavra não. Filho, isto não. Filho, isto não. As nossas crianças não conhecem esta palavra não. E você recebe na madraça 5, 7, 8 crianças com o mesmo sintoma. Todo mundo, sem exceção de ninguém, corta cabelo assim. Você vai fazer o quê? Esta criança não foi no salão sozinho, foi com o pai. E o pai sabe que aquilo é haram. O profeta proibiu. Certa vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu uma criança que havia feito este corte. Tirou uma parte do cabelo e deixou a outra parte, deixou o cabelo. Então ele disse: não façam este corte, não tirem o cabelo desta maneira, ou rapem todo o cabelo, tirem todo o cabelo, ou então deixem todo o cabelo. Só. Quer cortar? Vai cortar todo o cabelo. Não quer? Então que deixe todo o cabelo também. Mas agora, cortar aqui, deixar aqui. Pois fazer caminhos é contra os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daí eu pergunto, como é que nós vamos salvar essa família do fogo? Estão aí em férias. Estão aí em férias. As crianças agora estão de férias. Não há madraça. Agora vai chegar aquele momento, aquela altura de você cruzar com a sua aluna e você, essa não pode me ver. Quer dizer, você vai se sentir mal só pela forma como ela está trajada. Como já não há madraça, o lenço já foi tirado, o jubon hijab foi pendurado. Você olha para ela, você diz: essa não pode me ver, não pode me ver. Você começa a rezar aí para ela não te ver, não te cumprimentar. Por quê? Está mal vestida. Mas está a sair de casa. O pai lhe viu, a mãe lhe viu e não disse absolutamente nada. Por quê? Vai zangar aquela menina. Se a mãe disser: filha, vai trocar a roupa, a criança vai zangar. E não só vai zangar, como também vai mandar ouvir com a mãe, vai mandar ouvir com o pai. Por quê? Esses pais perderam autoridade sobre essas crianças. Vocês recordam daquele hadith, o famoso hadith Jibril, que quando certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentado com seus companheiros, veio Jibril em forma humana, com características de um viajante. Aí o Jibril começou a fazer certas questões ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É um hadith meio longo, conhecido. Todos nós conhecemos esse hadith e já ouvimos várias vezes. Mas a parte que nos interessa deste hadith é quando Jibril perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: fa akhbirni ani sa'a. Ó Muhammad, fale-me da hora, isto é, do fim do mundo. Dentre as questões que o Jibril alayhi salam colocou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, consta: fa akhbirni ani sa'a. Muhammad, fale-me um bocadinho da hora, fale-me do fim do mundo, quando vai ocorrer o qiyam, quando vai acontecer o fim do mundo, quando é que o mundo vai acabar. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com toda simplicidade e humildade, ele disse: mal mas'ulu anha bi'a'la min as-sa'il. Que olha, a pessoa que está a interrogar, a pessoa que está a perguntar, tem mais informações a respeito, sabe melhor do que o interrogado. Neste caso, você que está a perguntar, teria que ter mais informações
sabe melhor em relação a mim. Aí o Jibril, alayhi salam, disse: "Fa'akhbirni an amaratiha." Tudo bem. Então, no mínimo, conte-me, fale-me dos seus sinais. Se não sabe agora, pelo menos os seus sinais. Quais são os sinais do fim do mundo? E o primeiro sinal, dentre os vários sinais, o primeiro sinal que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou foi: "Antalida al-amatu rabbataha." O primeiro sinal é quando a escrava, quando a empregada, quando a serva der à luz a sua patroa. O primeiro sinal, dentre os vários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou, diz: "Antalida al-amatu rabbataha." Quando a escrava, quando a empregada nascer a sua patroa, a sua senhora. Sabe o que isso significa? Uma empregada nascer sua patroa. Uma serva, uma escrava dar luz à sua senhora, à sua patroa. Significa isto inversão de valores. Agora, as mães perderam autoridade sobre suas filhas. As mães nasceram agora suas senhoras. Essas meninas, essas crianças é que viraram agora donas de casa. Antalida al-amatu rabbataha. Quando a escrava, a empregada, nascer sua patroa. A mãe agora virou empregada. A mãe agora é escrava. A mãe agora é serva. Quem manda na casa é a menina. Ela pode mandar ouvir como ela quiser, na hora que ela quiser, quando ela quiser com a mãe. Por isso eu perguntava: vocês julgam que nós estamos em condições de salvar esta família do fogo? Hoje em dia, essas crianças vão à madraça quando querem. Não porque o pai tem autoridade de mandar ir à madraça, não. Quando a criança quer. Você encontra-se aqui com os pais. Você pergunta: o Muhammad não lhe vi ontem, antes de ontem. Diz: sabe como Maulana, pai? Essas crianças. Sabe como Maulana? Essas crianças. É um pai este que recebeu a orientação de Allah de salvar a família do fogo. Mas está a dizer: sabes como é que é Maulana, essas crianças? Como é que você vai salvar a família? Como? E você vai responder: وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. O homem é responsável, é o líder sobre aqueles que residem na sua casa. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. E ele será questionado sobre eles. E você está a dizer: sabes como é que é morar nessas crianças? Allah vai te perguntar. Allah vai questionar. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala dizia: "Innama amwalukum wa auladukum fitna." Que na verdade, a vossa riqueza e os vossos filhos são uma mera tentação para vós. Os bens, posses, esta riqueza e os filhos são tentações. Portanto, cada um de nós vai responder de como é que geriu esta família, de como é que educou essas crianças. E nós hoje dissemos que, sabes como é que é morar nessas crianças? Criança de 7, 8 anos, você perdeu a autoridade sobre esta criança. Se decidir hoje não ir à madraça, a criança não vai ir à madraça. E o pai não está em condições de fazer absolutamente nada.
2, 3, 4 dias, a criança não vem à madraça, fica a brincar. E você pergunta ao pai, aqui no masjid. Por isso que eu dizia, nós, até é possível, nós podemos nos salvar. Mas a questão é, o ahlikum, a nossa família, como é que fica? Nós não arrastamos a nossa família para o masjid. Nós não conseguimos puxar as crianças para o masjid. E Allah nos orienta. Allah nos comanda neste sentido de salvar não só a nós, o ahlikum, e a nossa família. E o profeta também disse, cada um de nós aqui é responsável e cada um vai ser perguntado sobre aquilo que estiver sob sua tutela. As nossas irmãs são responsáveis pelas casas e os filhos dos seus maridos. Vão responder sobre isso. Ontem Morana zangou, né? Então não vai à madraça, você fica. Por quê? Morana zangou com a criança na madraça, então a maior diz, não vai à madraça, fica em casa. Se é a nossa realidade, não estamos a inventar nada, essa é a nossa realidade. Aquele Morana zangou para ti ontem, então hoje não vai à madraça, fica. Não, mas Allah está a dizer para você salvar esta criança. Como é que vai salvar? A criança não vai à madraça. E o profeta está a dizer, você, como senhora, você é responsável pela casa e os filhos do seu marido. Vai responder. Allah vai questionar sobre essas crianças. E nós nada fazemos para trazer, para puxar, para salvar esta família do fogo. Sabe qual é o nosso problema? Nós, a modernização, a sociedade moderna. Nós agora, a nossa preocupação é, não, se eu vou a uma festa, então eu já devo imaginar o ambiente que vou encontrar lá na festa. Quando você pergunta na madraça, mas você fez este corte por quê? Não, porque no sábado fomos a uma festa, tinha festa. Então como vão à festa, vão a casamento, então fazem aquele corte de galo. Porque vão à festa. E eu costumo perguntar, tudo bem, se você for à festa, sem fazer este corte, o que vai acontecer? Você não vai entrar, vão barrar, você não vai conseguir entrar, você não vai comer, você não vai se divertir. O que vai acontecer? Bom, não vai acontecer nada. Mas, para a criança, para o jovem, não vou me sentir bem, porque meus amigos todos estarão daquele corte. Então, para nós, a forma de ser e estar é aquela do Ocidente. Nós adotamos a cultura ocidental, aquilo que nós assistimos, acompanhamos. No mundo lá fora, julgamos como a melhor forma de ser e estar, e pontapeamos, ignoramos, desleixamos, afastamos, deixamos todas as orientações deixadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em nome de quê? Modernização. Em nome de quê? Globalização. Em nome de quê? Ocidentalização. Continuo a perguntar, vocês acham que nós estamos em condições de salvar esta família do fogo do inferno? Com essa nossa postura? Se nós perdemos a autoridade sobre esta família, nós, como pais, perdemos a autoridade sobre essas crianças. Crianças que nós sustentamos, damos de comer, teto para dormir, mas não conseguimos dizer não. As nossas crianças não sabem ouvir a palavra não. O profeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam disse: Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aquela pessoa que imita um certo povo, aquela pessoa que se assemelha a um certo povo, fahuwa minhum, então faz parte desse povo. Cabe a nós. Nós agora adotamos a cultura ocidental dos não muçulmanos. O profeta está a chamar a atenção. Aquela pessoa que imita um certo povo, fahuwa minhum, ele pertence a este povo. E nós achamos que as regras, os princípios deixados pelo Islã não fazem bem à minha personalidade. Eu sou um jovem moderno, então não fica bem cortar o cabelo todo ele da mesma forma. Porque para nós, a cultura, a forma de ser é aquela dos não muçulmanos. E como é que fica a nossa situação? No dia do juízo final, então seremos ressuscitados na companhia daqueles. O hadith está claro: Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aquela pessoa que imita uma certa cultura, um certo povo, ele pertence a este mesmo povo. Portanto, pais, vamos fazer um esforço de salvar a nossa família do fogo. É nossa responsabilidade. Qu anfusakum wa ahlikum. Precavei-vos juntamente com a vossa família. E a pior coisa, o pior é aquele alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim. Aquele não só não conseguiu se salvar, mas também ele perdeu a sua família. Você perdeu a sua família também. Esse é o pior. Perante Allah, esse é o pior. Portanto, vamos fazer esforço. Esses são nossos adversários, nossas esposas, os nossos filhos. Precisamos de lutar, não dar muros. Lutar no sentido de trazer para o masjid, trazer para o Islã, trazer para a cultura islâmica, trazer para os princípios do Islã. Esta é a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. E para terminar, vou deixar apelo aos pais, que essas crianças que vocês hoje não têm autoridade de dizer não, amanhã vão responder. Que todos aqui cortaram aqui, deixaram aqui e fizeram caminhos, pois são crianças da madraça. Você diz isto não, mas pai em casa deixou. Você vai fazer o quê? Quer dizer, aquilo que se diz, estamos a remar contra o maré. A gente aqui na madraça ensina uma coisa, chegou em casa, apanha outra coisa completamente diferente. Aqui estamos a dizer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil kaza, que ele proibiu esta forma de cortar cabelo. Chega em casa, o pai que é muçulmano moderno diz não, é paranoia daquele teu maulana lá na madraça. Você é moderno, deixa aquele teu maulana, são assuntos dele de lá, da madraça. Vamos no salão, você vai escolher o corte que você quer fazer. Não é assim? Dia seguinte, a criança vem à madraça, maulana em cima da criança, chega em casa, uma outra cultura. É complicado. Portanto, termino com os pais. Atenção, vocês não podem perder de jeito nenhum a autoridade sobre essas crianças. Vocês sustentam essas crianças. E Allah subhanahu wa ta'ala irá vos questionar sobre essas crianças. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.